Fala pessoal, tudo bom? Na próxima terça-feira tem Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, jogo decisivo pela Libertadores. Estamos apenas na quarta rodada do grupo, mas já é um jogo decisivo para o Galo e para o Furacão. O Furacão lidera esse grupo com 7 pontos. Tenho aqui apenas PVC e João Guilherme, os caras que vão transmitir essa partida no Paramount Plus, para a gente bater um papo aí sobre essa partida. Vamos falar sobre Libertadores da América. Queria primeiro começar com vocês dois. Qual que é a expectativa aí para esse jogaço no Mineirão? Eu acho que essa é bom dia a todos, um grande abraço, prazer estar com você, Fernando, PVC também. Olha, essa é a palavra, jogaço, né? Um encontro de Atléticos, o Paranaense que está melhor na Libertadores da América, que é finalista da última edição, vale lembrar, e que é o jogo da classificação, né? Se o Atlético Paranaense vencer o Galo no Mineirão, ele estará garantido já nas oitavas de final, praticamente garantido, uma situação matemática privilegiada. E o Atlético Mineiro, que é uma decepção até o momento na Libertadores da América, apesar do grupo ser complicado, né, se esperava mais do Galo, e ele chega nesse jogo precisando vencer, porque se perder, vai ficar praticamente ali na rota da Copa Sul-Americana. Eu falava no começo, né, Fernando, que o Atlético Mineiro tinha que evitar decidir em Assunção. E vai ser impossível não decidir em Assunção, ele vai, de qualquer maneira, depender do resultado de Assunção, porque, nesse momento, com 3 pontos, mesmo que ele ganhe 6 pontos nas 2 próximas rodadas, se o Libertad ganhar 3, ele não vai chegar classificado. Não pode chegar numa boa situação ainda em Assunção na última rodada. Mas eu posso ter perdido em casa para o Libertad, dificultou muito. Agora, o Atlético conseguiu, depois daquela derrota para o Libertad, foi a grande crise do Kudê, né? O Kudê chutando o balde, falando da diretoria, demorou muito para se acertar. Uma depois crise que virou pública, né? Saiu para a imprensa e até em algum momento se duvidou da permanência do Kudê, né? O presidente chegou a dizer que não ia demitir o Kudê porque não ia pagar 26 milhões de reais de multa. Só por isso. Não fosse os 26 milhões de reais de multa. Ele cair. Mas ele conseguiu recuperar. Agora são 6 jogos com 5 vitórias, 4 desses jogos sem tomar gol. O time jogando bem, circulando a bola. O Pavão cresceu, o Paulinho está muito bem. Então, eu acho que o Atlético chegou num nível alto. E o Atlético, o Furacão, tem muita... É muito bom ver o que está acontecendo em relação à presença do Paulo Turra. Então, que o Atlético é o único clube do Brasil, o único clube grande do Brasil, hoje é o único clube do Brasil que no século XXI não teve nenhum técnico de janeiro a dezembro. E o Paulo Turra tem essa perspectiva. A virada do jogo contra o Botafogo foi impressionante, porque, claro que quem virou o jogo foi o Vitor Roque, foi o Vitor Bueno, que entrou muito bem na partida, mas foi a mudança. Né? Quando ele tira um volante e coloca um atacante, ele muda a cara do Atlético Paranaense e passa a atacar o Botafogo de uma maneira que tornou a virada inevitável. E é muito legal ver o trabalho florescendo, sabe? O Filipão dizendo: agora vocês podem me chamar de um diretor de futebol iniciante. Que é de uma humildade gigantesca para um cara dessa estatura. Enquanto você tem o Vanderlei Luxemburgo definhando em rede nacional, você vê o Filipão criando um sucessor. E um sucessor que pensa futebol de uma maneira diferente. Isso é muito interessante, essa inversão de papéis, mas que significa uma sequência de trabalho, né? Porque o Turra assume, o Filipão era o treinador, agora o Filipão ele está acima do Turra ali como um diretor de futebol, um coordenador de futebol, mas de alguma maneira isso é uma sequência de trabalho, manutenção de grupo, que fez uma grande temporada no ano passado. O Paulo Turra já é conhecido dos jogadores, ele tem uma filosofia de jogo diferente, como bem disse o PVC, mas o ambiente é o mesmo, e isso torna a missão mais fácil de ir implementando o trabalho, e o sucesso está aí. O Atlético, até o momento, não perdeu nenhum jogo em casa nesta temporada de 2023. Né? É verdade. Sabe quem foi o último técnico do Atlético que ficou de janeiro a dezembro? Rapaz, faz tempo, hein, PVC? Quem foi, PVC?
Os pesquisadores do Atlético Paranaense não souberam dizer com absoluta convicção, mas eu fui atrás da informação. Nossa. E a informação dentro do Atlético é de que foi Geraldo Damasceno em 1982. Nossa! Que isso, faz um tempinho. Pô, Na era Petralha, a gente sabe que desde 95 isso não acontece. Né? O Tuori ficou um ano, mas não de janeiro. Eu faço a diferenciação de janeiro a dezembro, porque você começa a temporada. É a temporada completa, né? Exatamente. Não é do meio do ano ao meio do outro ano. Mas a gente não pode dizer por aqui que o Paulo Turra, apesar de ter o melhor aproveitamento do Brasil nessa temporada, com apenas 3 derrotas nesse ano, a gente não pode dizer que ele não viveu momentos de turbulência também. Conquistou o Campeonato Paranaense invicto, porém a torcida estava cobrando muito com relação ao desempenho do time. Só que de algumas partidas para cá, o Atlético começou a mostrar um pouquinho mais de atitude em campo, tanto que na temporada já são 8 vitórias de virada, né? São as últimas 4 partidas em casa. A gente está gravando esse bate-papo antes dos jogos aí do final de semana, mas o Atlético venceu as últimas 4 partidas em casa de virada. A mais impressionante contra o Botafogo pela Copa do Brasil, mas teve o Atletiba, que ganhou no último minuto, teve a virada sobre o Flamengo. Então, o Atlético ele está conseguindo mostrar uma atitude diferente com o Turra. O time está se encontrando e a torcida tem brincado. Até o Atlético joga de um jeito no primeiro tempo, no segundo tempo joga diferente. Acho que os dois times vão chegar num bom momento para esse jogo no Mineirão. A última derrota, inclusive, do Atlético nessa sequência de 5 vitórias foi, inclusive, para o Galo lá no dia 29 de abril, lá no Horto, no Independência. Vai mudar um pouquinho esse cenário. O Atlético Mineiro estava mais pressionado, agora vem um time um pouco mais consistente. Dá para apontar favoritismo para o Galo pelo mando de campo? Eu acho que é uma vantagem, né? Mas pelo momento das equipes, que você muito bem destacou aí, Fernando, eu acho que não tem favoritismo, não. Acho que a vantagem do Galo é estar em casa, né? O Mineirão vai estar lotado, o apoio da massa atleticana, isso aí influencia, sem dúvida, mas com a bola rolando, eu prevejo um jogo, né, com muitas alternativas, muito equilibrado, muito disputado. Será um jogaço com transmissão do Paramount Plus, que eu e o PVC estaremos contando na próxima terça-feira com exclusividade. Vai ser espetacular. Eu só não vou dizer que é um jogo movimentado, porque eu não aguento mais ouvir esse jogo movimentado. Então, para ver um jogo sem movimento. Boa, PVC, boa. Essa é boa. O PVC, você acha que o panorama do jogo ele vai seguir um pouco do que a gente viu pelo Brasileirão no final de abril? Essa cara do jogo vai ser aquela? O Atlético até começou bem aquele jogo, pressionando, mas depois o Galo abriu. No segundo tempo, o Furacão fez até uma pressão, conseguiu descontar com o Vitor Roque. Você vê semelhanças, apesar dos momentos diferentes? Eu acho que assim, os times mexeram um pouco, né? Naquele jogo, o Sarabia não estava machucado, então o Mariano entrou só no segundo tempo. Ainda tinha o Otávio, ainda tinha o Denilson do lado direito. Então tinha algumas diferenças ali. O Atlético Furacão jogou com o Alex Santana do lado esquerdo. Então eu acho que tem mudanças no time. E eu vejo mais o jogo da Arena da Baixada do que o jogo do Horto. Até porque vai ter um ambiente diferente, né? Foram 15 mil pessoas. Bom, 15 mil pessoas no Horto não é lotado, mas é cheio. Vamos lembrar aqui, foram 43 mil pessoas na Arena da Baixada. Se você pensar que tinha 48 mil em Atlético Mineiro e Corinthians, nós vamos ter 55 mil pessoas no Mineirão. É outro clima. É outro clima. Então, eu acho que é um jogo mais parecido com o que foi a tensão do jogo da Arena da Baixada. Agora, tem um dado que é sensacional de lembrar aqui. São 32 jogos, pela estatística oficial do Atlético Mineiro,
em Belo Horizonte, o Atlético Mineiro ganhou 16 e não ganhou 16. São 16 vitórias, 6 empates e 10 derrotas. 10 vitórias do Furacão, em BH. Olha aí. Expressivo isso. Esse número já dá a noção de como vai haver equilíbrio. Sem dúvida. João, vou te perguntar o seguinte: a pressão pelo momento que o Galo vive na Libertadores, você acha que o quanto isso vai entrar em campo? Entra muito, porque eu, na hora do sorteio lá, que estávamos todos acompanhando no Paramount Plus, me fizeram uma pergunta: quem você acha dos brasileiros que tem condições de estar na final da Libertadores e ganhar a competição? E na lista que eu fiz, eu coloquei o Atlético Mineiro, né? E esse jogo, ele pode levar o Galo para a Copa Sul-Americana. Claro que ainda restarão 2 rodadas, mas serão 2 jogos fora de casa. Então, a situação ficará muito complicada, num grupo que é um dos mais difíceis da Libertadores da América. Então, essa pressão, ela vai entrar em campo, resta saber como o Atlético irá assimilar isso e responder a essa pressão. Normalmente, quando joga em casa, com o apoio da sua torcida, em momentos decisivos, nos últimos tempos, o Atlético, na maioria das vezes, tem dado uma resposta positiva. O Atlético chega com a corda no pescoço. E, mais uma vez, o Hulk será fundamental nesse processo. Eu acho que o Atlético, dos principais times brasileiros, é aquele que tem a maior dependência de um jogador. E esse jogador é o Hulk. Quando o Hulk cai de produção, o Atlético, que tem um bom elenco e um bom time, ele desaba junto com o Hulk. Então vai depender muito também da presença do Hulk. Ele é um cara que pode fazer a diferença, mais uma vez, a favor do Atlético nesse jogo tão importante da próxima terça. Eu acho que a pressão passou. Eu acho que a pressão ficou de lado e se reencontrou o trabalho. A minha impressão é que aquela semana após Libertad criou uma tensão no ambiente da Cidade do Galo. Pode ser muito subjetivo isso, mas às vezes o descontrole, o descompasso, a falta de confiança do jogador, de que o técnico tem respaldo da diretoria, mexe no ambiente. O jogador Sim. testa o ambiente para entender até que ponto o chefe continua sendo indiscutível. E demorou um pouco para você retomar o ambiente da Cidade do Galo, mas agora retomou. E acho que isso passa pelas atuações do Hulk, mas passa muito pelo Paulinho. O Zaratio voltou da lesão, o Zaratio em forma, voltou a jogar, não é o Zaratio de 2021, mas o Zaratio voltou a jogar bem, a bola passa no meio campo, no pé do Zaratio. Isso é muito importante, porque o Kudê faz um sistema que é um pouco... não é usual no futebol brasileiro, ou seja, ele faz 4-1-3-2. Essa linha de 3, ele pode ter um meio-campista, um volante do lado direito, como era o Edenilson. Como o Edenilson funcionou muito para ele no Internacional, mas o Edenilson não funciona do mesmo jeito. Então, ele começou a temporada tentando reproduzir o que ele tinha no Inter. Edenilson na direita, Patrick na esquerda, e Zaratio por dentro, ou tentar outra alternativa por dentro, enquanto o Zaratio não estava bem. Aí ele tenta Edenilson por dentro, tenta Pedrinho por fora, e ele conseguiu chegar a um equilíbrio nesse momento com o Pavon do lado direito, que não é um volante, é um atacante. O Pavon conseguiu compreender o que o Kudê quer dessa função, que é fazer o lado direito quase inteiro e dar amplitude pelo lado, porque o Mariano vem por trás, e ele dá amplitude do lado esquerdo com o Rubens, e puxa o Johan por dentro. O Johan está funcionando, mas ele tem alternativas para o Johan também, como foi o Igor Gomes, né, no jogo contra a Aliança. Então, ele conseguiu encontrar peças para fazer esse papel, tendo um atacante pelo lado direito, um meia pelo lado esquerdo, o Zaratio como um pêndulo do meio campo, para liberar o Paulinho com muita capacidade de circular pelo ataque inteiro. Então, eu acho que o Atlético está no melhor momento da temporada. E o mais importante, o Kudê diz que o melhor momento da temporada não chegou ainda. Sim.
E É isso aí. outro lado... Tudo isso graças à multa de 26 milhões, né? Porque aí teremos uma sequência de trabalho e a coisa começa a fluir no Atlético. Interessante. É verdade. Eu ia perguntar para vocês, e do outro lado, o que chama atenção no Furacão para vocês? Estilo de jogo que o Paulo Turra tem colocado em campo, o que mais agrada vocês aí sobre o Atlético Paranaense? Diga, PVC. Eu acho que ele tem variado, né? Quer dizer, ele conseguiu encontrar uma formação no 4-1, 4-1, que ele usa o Fernandinho por trás, o Eric e o Christian, e nesse caso ele puxa o Terence como meia ponta, né? Ele não é um ponta, ele é um meia ponta, ele sai da ponta para dentro, com liberdade. Ele conseguiu achar, hora com o Pablo, hora com o Rômulo, mas dando liberdade para o Vitor Roque para circular também. Mas ele faz um meio-campo mais consistente, o que funcionou muito no jogo contra o Flamengo. E que já não funcionou do mesmo jeito contra o Botafogo, porque em alguns momentos você vai precisar ter um pouco mais de criação, e Eric e Christian não vão dar essa capacidade criativa. O Vitor Bueno vai dar. Deu no segundo tempo contra o Botafogo, né? Deu certo, entrou e fez o gol. E deu passe para gol. Mas vamos combinar que o Vitor Bueno não é esse jogador que você fala, vou colocar o Vitor Bueno e vou resolver todos os meus problemas. Exatamente, então, falta esse jogador. Falta esse cara. O nível que o Terán tem jogado nesse ano é uma diferença em relação ao ano passado, né? Que ele estava melhor e ele está um pouco abaixo esse ano e isso está fazendo falta para o Atlético também, né? Porque o grande armador do time seria, pelo menos a torcida espera muito dele, gosta muito dele, só que ele não está. Tanto que agora, o Fernando perdeu a vaga, né? Fernando, se eu não estou enganado, você pode me lembrar, mesmo no ano passado que ele estava melhor, naquela reta final ali de Libertadores da América, em alguns momentos ele acabou ficando também no banco de reservas, né? Sim. Próprio Filipão já vinha colocando o Terãs como uma alternativa e não como um jogador presente na equipe principal, né? É verdade, pesa muito a questão física para ele. Ele dificilmente a gente vai ver o Terence completando um jogo 90 minutos. Ele normalmente é substituído. E isso tem pesado bastante para a sequência dele, tanto que ele foi poupado na vitória sobre o Inter, depois foi titular no jogo seguinte, e depois perdeu a vaga agora no jogo contra o Botafogo. Ele jogou, começou no Atletiba, saiu no comecinho do segundo tempo do Atletiba, e no jogo Botafogo ele já perdeu essa vaga. Eu não tenho certeza se o Terence vai começar como titular contra o Galo. O Canóbio vem numa tendência de recuperação na temporada, fez gol no Atletiba, deu passe para gol contra o Internacional pelo Brasileirão. Então o Canóbio vem crescendo e o outro uruguaio, o Terence, vem numa tendência diferente aí. E como o PVC muito bem destacou, né, PVC? A presença do Terence, o Atlético ele fica muito mais criativo, né? É muito melhor para o Vitor Roque, para o Pablo, para os atacantes terem ali o Terence exatamente por causa dessa capacidade de criar jogo que ele tem, né? Mas o Atlético é um time que se adapta muito bem a outra forma também de jogar e vem mantendo aí um rendimento interessante nas partidas dessas duas formas, né? Eu ainda acho que ele vai tentar recuperar o Terence, ele vai tentar fazer o Terence jogar, porque é um homem que dá criatividade, embora não seja um jogador extremamente regular. Eu acho que falta esse jogador mais criativo, mais regular. O Canóbio faz boas partidas e faz partidas ruins, a regularidade está no Vitor Roque. O Vitor Roque é um jogador que tem sido decisivo sempre ou quase sempre. Vitor Roque voltando para Belo Horizonte. Vitor Roque tem uma história maravilhosa, né? Que é do futebol mineiro, mais que do paranaense, mas que é sensacional. A história de quando ele foi descoberto pelo América e roubado pelo Cruzeiro. E o América ainda tem 15% do contrato do Vitor Roque por causa de um acerto do Petralha com o Marcos Salum. O Marcos Salum contando essa história é divertidíssimo. É muito boa a história, realmente. Ele praticamente doou, né, 15% para o América de volta, porque o Petralha achava que o América deveria ter parte pela formação, né? Você sabe a história do avião, né? Contei para você a história do avião da outra vez? Contou. A história do avião é muito boa.
o Marcos Salom entra no avião e senta do lado dele o Itair Machado, por absoluta coincidência. Absoluta coincidência. E o Marcos Salom fica mudo, João, completamente mudo. Aí o Itair percebe que tem uma coisa esquisita e fala assim: ô, você tá bravo comigo? Aí o Salom responde para ele: o que você acha? Quero matar você! Sensacional! É quando os dois se encontram porque o Cruzeiro tinha roubado o Vitor Roque do América. Muito interessante. Eu fiz ano passado, quando estava ainda na ESPN, um momento que eu digo que talvez tenha sido o desabrochar do Vitor Roque. O momento que ele se mostrou realmente como alguém diferente e com uma capacidade muito especial. Eu narrei aquele jogo que o Atlético Paranaense eliminou o Estudiantes lá em La Plata, na Libertadores da América do ano passado. Jogo... Os acréscimos, exatamente, Fernando. Ele entrou na metade, uma agonia, ele entrou na metade do segundo tempo, né, num jogo contra uma equipe muito tradicional da Libertadores, 4 vezes campeã da Libertadores, lá dentro de La Plata, num caldeirão, e ele entrou com uma personalidade, somente com 17 anos, encarando aqueles zagueiros argentinos, uruguaios, muito fortes, que batiam nele, e ele em nenhum momento se intimidou. E naquele lance final, ele mostrou uma presença de espírito muito grande, né, uma visão, um domínio da área. Então ali, né, se percebeu nitidamente que estávamos diante de um jogador especial. E ele completou recentemente 18 anos, né? Ele vem cada vez mais mostrando que é um jogador que, de fato, tem tudo para corresponder a essa expectativa que se tem dele, um jogador que pode se tornar um dos principais atacantes aí brasileiros nos próximos anos. Ele já está virando um dos principais atacantes brasileiros. Deixa eu emendar aí nesse papo Vitor Roque, fazer uma pergunta aí, uma brincadeira para vocês. Se vocês fossem um dirigente de clube hoje no Brasil, pensando nessa temporada, quem vocês contratariam? Hulk ou Vitor Roque? Quem vocês teriam no time nesse ano? Não pensando no futuro. Vitor Roque. Vitor Roque. Ih, rapaz, unanimidade. Hein? Unânime. Por quê, PVC? Por que o Vitor Roque ao invés do Hulk? Porque eu acho que o Vitor Roque tem tido mais mobilidade do que o Hulk, tem sido mais decisivo do que o Hulk, apesar da gente saber que o Hulk tem muita capacidade de definir jogos. Eu acho que o jogador mais decisivo do Atlético Mineiro, nesse momento, é o Paulinho. Desde que o Hulk seja o artilheiro do time, o Hulk é decisivo, mas o Vitor Roque tem sido mais. Eu queria até tentar levantar. Eu estou sem o número aqui certinho do número de gols do Vitor Roque na temporada. 8. E o número de gols pelo Atlético, o Vitor Roque tem 8. O Hulk tem hoje 14 gols, mas dos 14 gols, ele deve ter 7 de pênalti. Então você já vai empatar com o Paulinho na quantidade de gols de fato com bola rolando. Então, sim, mas o Vitor Roque tem vamos dizer assim, ele jogou o Sul-Americano Sub-20, né? Por boa parte ele não esteve no Paranaense, ele entrou apenas no final, então um grande período aí, vamos dizer, praticamente 10 jogos aí, ele ficou de fora do Paranaense, que é o período que o Hulk tem mais de 10 gols aí, então ele poderia ter facilmente os gols que o Pablo fez naquele período, ele ter parte deles aí aumentando essa contagem, né, de artilheiro. Hoje o Pablo é o artilheiro do Atlético na temporada, mas o Vitor Roque está logo atrás. João, por que você escolhe o Vitor no lugar do Hulk? Primeiro, é inegável pelo fator juventude, né? E depois pelo potencial. Ele mostra que ele tem características que o Hulk também tem, né? Um jogador de ataque muito decisivo, que faz diferença em partidas. Então, por esse poder de artilharia, por essa personalidade dele, eu investiria no Vitor Roque, sem dúvida alguma. PVC, você acha justo comparar, a gente tem essa comparação, Endrick e Vitor Roque, você acha justa a comparação como
estilo de jogadores, se fala muito dos valores, tem essa comparação, o Endrick foi vendido aí por um valor 60 milhões, pode aumentar, né, ainda esse valor aí para o Real Madrid. O Vitor Roque se fala hoje em 45, 50 milhões, ainda não se sabe se ele deve sair na janela, né, de meio de ano, ainda não tem martelo batido. O que você pensa sobre essa comparação? Na adolescência, 2 anos fazem uma diferença monstruosa. O Endrick tem 16 anos. Então, não adianta a gente ficar olhando para o Endrick, imaginando que o Endrick é o jogador que ele será. O Vitor Roque, aos 18, também vai evoluir. Mas aos 18, esses 2 anos, é muita coisa na idade deles. Fisicamente, então, né, eles amadurecem muito, né? E emocionalmente também. Assim, também tem uma diferença de posicionamento em relação à profissão, em relação ao jogo grande, entender o limite daquele jogo grande, qual é o papel dele dentro do time. Tudo isso é parte da maturidade de um jogador de futebol. Então, eu prefiro não fazer uma comparação entre Endrick e Vitor Roque, porque o tempo vai se encarregar de fazer isso. Eu acho que o futebol brasileiro tem mais 2 grandes talentos, e é importante a gente conseguir fazer com que esses talentos fiquem mais tempo aqui. Acho que melhorou. Né? Você pega o caso hoje do Palmeiras ter uma hipótese de Rafael Veiga no Barcelona, e o Palmeiras diz claramente que não quer vender neste ano nenhum titular. Então, se você tiver um poder econômico maior, você vai definir, você não vai vender, você vai definir quem você quer vender e quando você quer vender. E isso tinha que falar para o Vitor Roque. É muito importante para o Atlético ter o Vitor Roque na final da Libertadores. É possível? Pode não ser possível. E é uma das cascas de banana para a gente dizer quem é favorito para ganhar a Libertadores. Quem tiver o time daqui até o final do ano. É verdade. João, faça o convite aí para os torcedores de Galo e Furacão aí para acompanhar a partida aí nessa terça no Paramount. Vai ser um enorme prazer, né? Primeiro estar no Mineirão, né? Voltar a Belo Horizonte depois de algum tempo e ter a oportunidade de narrar um jogo decisivo de 2 times que eu tive o privilégio de narrar momentos muito importantes nos últimos 10 anos, né? Eu tive a felicidade de narrar aquela grande campanha do Atlético de 2013, campeão da Libertadores da América. Tive o privilégio, inclusive, de estar ao lado do PVC na Arena da Baixada, na final da Copa Sul-Americana de 2018, o primeiro título internacional da história do Atlético Paranaense. Então, são 2 equipes realmente que eu tenho assim uma identificação muito interessante, contei momentos especiais. Recentemente, né, aquela classificação do Atlético Paranaense diante do Estudiantes lá na Argentina. Então, vai ser muito legal estar ao lado do PVC e de toda a nossa equipe na próxima terça-feira, exclusivo Mineirão, decisão entre Atléticos, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. O convite está feito e esperamos todos vocês. Não vou botar vocês na enrascada de dar palpite para o jogo. Muito obrigado, agradecemos. Não vou fazer isso, mas com certeza todo o cenário, tudo indica aí que a gente vai ter uma partida, como o PVC gosta, muito movimentada. Um jogo movimentadíssimo, o PVC. Então, algumas coisas que eu não vou falar. O jogo não vai ser interessante, ele vai ser bom. O jogo não vai ser movimentado, quer dizer, vai, porque eu estou para ver um jogo sem movimento. E eu não vou dizer se não me engano. A coisa que eu mais odeio na vida é dizer Vitor Roque tem 8 gols, se não me engano. Quer dizer que eu não sei, né? Não tenho certeza. Perfeito. Se não me engano, não combina com você, PVC. Essa frase não bate para você. Perfeito. Muito obrigado, PVC, João Guilherme. Muito obrigado aí pelo bate-papo e a gente volta aí a qualquer outro momento aí para falar de Libertadores aqui no 1-2 Esportes. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Um abraço. Obrigado pelo convite. Abração. Obrigado. Valeu, Até terça, PVC. Abraço, Fernando.